Repetitivo, mas é muito necessário, porque tem a ver com a minha e a sua saúde, tá? Você está acompanhando aí que o Brasil hoje trava uma batalha contra a dengue, né? E, obviamente, travar uma batalha contra a dengue, entre outras coisas, é enfrentar um inimigo minúsculo, pequenininho, chato, não é? Que é o mosquito, mas que se reproduz com uma facilidade tremenda, tá bom? E acaba complicando a minha, a sua, a vida de todos nós. A gente está recebendo aqui nos estúdios a Carmen Samico, ela é gerente de doenças transmitidas por vetores e animais peçonhentos da Secretaria Municipal de Saúde. E antes de começar essa entrevista, Thaís e teleouvintes, eu quero passar para você que o boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, mostra que Alagoas registrou 5 mortes suspeitas causadas por dengue. Então a gente não está falando só de uma doença que vai deixar você meio derrubado, meio fraco, só cansado, não. Ela também pode matar. Os óbitos em investigação aconteceram: um em Maceió, um em Santana do Mundaú, 2 em União dos Palmares e 1 em Viçosa. E uma morte foi confirmada, você lembra, a de um atleta, um jogador de futebol. De janeiro a 1º de abril de 2024, a circulação de 2 sorotipos da doença foi identificado no estado, sendo o dengue 1, com 105 casos em 23 municípios, e o dengue, né, que é a dengue tipo 2, com 12 ocorrências em 6 cidades aqui alagoanas. Carmen, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. E como a gente conversava nos bastidores, quer dizer que parte dessa realidade que envolve a ampliação dos casos de dengue e, lamentavelmente, até mesmo a suspeita do aumento de mortes, tem a ver com o nosso comportamento em relação ao lixo e ao descuido com nossa casa, é isso? Muito bom dia. Bom dia, Carmen. Muito bom dia também. Bom dia a todos, né? É importante essa fala, né? A gente está sempre trazendo esse tema, porque, como você mesmo falou, isso envolve cada um de nós, né? Cada um tem a sua participação, porque somos moradores de Maceió, né? A gente está falando aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, né? A gente está na semana, né? De primeiro agora, do dia 1º ao dia 5, estamos fazendo uma mobilização exatamente para chamar a atenção da população, né? Dessa situação epidemiológica que vem ocorrendo no país. A gente precisa salientar que isso não é só uma questão de Maceió nem de Alagoas, mas sim o nosso país, né? A gente está vendo na região sul e sudeste o aumento de casos acima, inclusive, do esperado. O Ministério já esperava que teríamos, sim, essa situação epidemiológica um pouco mais preocupante, né, em relação à dengue, mas ela está acima, inclusive, do que se esperava, em função de que precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Isso é uma questão de meio ambiente. Sabemos, sim, que as alterações climáticas, né, que a gente vem ocorrendo aí no mundo, ela está influenciando, sim, o ciclo biológico, né, o comportamento nosso, inclusive. Estamos passando por essas ondas de calor, então, geralmente as pessoas esquecem um pouquinho de cuidar da água. Nesse momento, cada um quer se refrescar, né? E o mosquito precisa de água. A gente tem chuvas também nesse período de verão, mas já daqui a pouco a gente está entrando na quadra chuvosa e aí o risco é maior, tá? E quando você traz números, o importante é salientar. Esses números foram do estado todo. Maceió, ela vem numa situação sobre controle, tá? A gente tem aí, desses 5 óbitos, né? Em Alagoas, 3 estão dentro de Maceió, 2 sob investigação, e um já foi descartado, né? Então, a gente vem, sim, fazendo todo o monitoramento desses casos, estamos, sim, preocupados e trazendo toda a população nesse momento para que ela cuide do ambiente, cuide da sua casa, cuide do seu entorno, cuide da sua rua, do seu bairro, e traga também para os órgãos públicos fazer também um pouco da sua parte, que muitas vezes ele não consegue contemplar todo o território. Carmen, a gente mencionou aqui que, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria, foram 3.560 ocorrências de casos suspeitos de dengue. O que é que ocorre normalmente quando as pessoas têm sintomas suspeitos e procuram as unidades de saúde, sejam elas referenciadas pelo SUS ou na rede privada? Principalmente na rede privada, esses casos confirmados, eles são obrigatoriamente
notificados ao LACEN, ao Estado? Como é que funciona essa notificação ao município? Como é que esses casos são contabilizados? Eu falo isso pela possibilidade de haver também casos subnotificados. Sim, isso é uma possibilidade, porque muitas vezes as pessoas têm sintomas leves, né? Essas arboviroses de área urbana tem essa característica de sintomas, às vezes, muito leves. Às vezes as pessoas não têm nem sintomas. Ela tem contato com o vírus, desenvolve imunidade, mas não tem sintomatologia. São sintomas muito leves, uma gripe, um sintoma, né? Às vezes as pessoas ficam só um pouco apático e acham que aquilo é porque eu não estou bem hoje e passou, né? Essa fase de sintomas mais exacerbados. Tem pessoas que desenvolvem sintomas exacerbados, como a gente vê, que chega a óbito. Então, é necessário que as pessoas, ao ter sintomas compatíveis com essas doenças, elas busquem as unidades de saúde, tanto as do SUS como as particulares, as privadas, e aí esses locais, o médico especialmente, ele precisa notificar. A unidade de saúde, ela tem que notificar. Existe um sistema, né, que é de rede nacional, que é o SINAM, onde todos os casos vão para esse banco onde a gente contabiliza. Esses dados que nós estamos aqui nos retratando, eles estão nesse sistema. Então, tem lá o nome da pessoa, o endereço, a faixa etária, para a gente poder analisar aonde é que tá, como está acontecendo. Né? A gente trabalha com vigilância epidemiológica, ela traz isso. Onde, como e quando aconteceu a ocorrência daquele agravo, daquela doença, para a gente poder trabalhar em cima disso, tanto a assistência do paciente como vamos fazer o controle. Então, é importantíssimo que a população busque o atendimento, porque ele vai trazer números, né, para os municípios, porque quem faz isso são os municípios, ele alimenta esse sistema e em rede nacional ele busca esse sistema e traz todos os números. Salientando que esses números que você vem trazendo hoje aqui são do estado inteiro, né? A Prefeitura de Maceió também faz esse monitoramento, né, pela Secretaria de Saúde, e nossos casos, eles estão em torno de 740 casos, tá? Então, aqui Maceió... para Maceió. Só corrigindo, 720 casos. Tá, tem os bairros mais críticos também dentro dessas notificações. Quais são eles? Por favor, os bairros. Atualmente a gente está na parte alta, entre o 7º e 6º distrito. Antares, Benedito Bentes, são aquelas áreas da parte alta de Maceió que tem ocorrido o maior número de casos. Tem a ver com o fato de ser uma parte da cidade que ainda tem também uma característica meio rural? Eu falo isso porque tem muitos conjuntos, há uma grande produção de lixo, mas ao mesmo tempo tem áreas assim muito abertas, tem a região de mata também nesses locais. Isso tem a ver? Tem a ver com densidade demográfica. Densidade demográfica, né? A presença humana. Exatamente. A gente tem uma extensão territorial grande e uma população grande. Então, a gente vai ter maior ocorrência nessas localidades. Mais produção de lixo, mais descarte irregular, né? Então, trazendo um pouco da biologia do mosquito. O mosquito, ele gosta de sangue humano. E, né, a fêmea, ela precisa do sangue para poder produzir seus ovos, maturar seus ovos, tá? Então, ela precisa da proteína do sangue humano. Então, ela vai se proliferar onde tem, que a gente chama os 3 azinhos, né? Água, abrigo e alimentação. Né? Dentro da natureza, a gente precisa dessas 3 coisas para poder sobreviver. Então, ela vai ter, na área urbana, todos esses fatores, né? Essas condições de meio ambiente. E aí, essas áreas, ela é um pouco mais populosa e também a gente tem alguns problemas nessas localidades. Às vezes, a grande parte recolhimento de lixo de forma ainda não todos os dias. A própria população não acondiciona o lixo de forma correta, faz descarte na rua, né? A questão dos pneus. Então, vários fatores influenciam nessas localidades que são mais populosas e muitas vezes o acesso a algumas condições, elas não são adequadas ainda. Para você que acompanha já há alguns anos, né, esse comportamento em relação ao mosquito e, consequentemente, os casos da dengue, por que nesse momento é o momento de maior alerta? É justamente por conta dessa alteração climática ou ainda pelo aumento do descuido da população? Então, são vários fatores. Vamos lá, a gente tem a situação de uma população que às vezes não foi exposta, a gente precisa entender em que faixa etária tem ocorrido a doença. A gente vai trazer, por exemplo, a Maceió, ela está ocorrendo na faixa etária de 15 a 34 anos, é uma faixa etária jovem, né? Então, muitas vezes essa população ela não foi exposta muito ao vírus,
pode estar acontecendo onde a gente está mudando o tipo viral. Então, essa população não adoeceu desse tipo. A gente tem 4 tipos de vírus da dengue, né? E entra ainda chikungunya e zika. E esse fator também é determinante, muitas vezes, numa epidemia ou num surto numa localidade, né? E fora todos esses fatores ambientais, né? E de comportamento, como já foi citado aqui. Ele é um dos fatores que determina se a gente vai ter ou não surtos ou epidemias, tá? Surto em localidades pequenas, né? São áreas pequenas, epidemia é uma região maior. Então, a gente mencionou aí 4 tipos de vírus da dengue, fora a zika e a chikungunya. Então, se você que está nos ouvindo agora já teve dengue 1 a 2 vezes, ainda há a possibilidade de ter de novo e outras vezes, por sinal. Exatamente, há essa possibilidade, porque você tem uma imunidade para um tipo de vírus, já o outro tipo você não tem. Então, inclusive dependendo também do período que você adoeceu, né? Que você teve contato com aquele vírus. Quem está nos ouvindo agora e, obviamente, está com um tempo em casa, né? Os filhos já saíram, ficou ali a mãe, ficou o pai, não é? Alguém está de folga. O que é que ela deve observar agora, nesse momento, além do cuidado, né, com o descarte do lixo, devidamente ensacado, só colocar na rua, próximo à passagem do carro, mas no ambiente da casa, o que é que ela deve observar? Então, vamos lá. A gente precisa adotar no nosso dia a dia, né? A tarefinha, uma vez na semana, né? A gente está observando, sim, as situações desde a entrada da nossa casa, né? Que pode ter árvore, calha, essa árvore não está sendo bem podada, essa calha fica acumulada com folhas, entupida. A calha é a famosa bica, é? Exatamente, a calha do telhado lá. Exatamente. Certo. Então, ela escorre, né, por um cano, a água, quando dá chuva. Se tiver essa calha, esse cano entupido, o que é que vai acontecer? Acumular água. Isso é muito comum em Maceió. Isso não é incomum. Né? Inclusive, no meu trabalho, pela minha janela, em outro prédio, eu vejo uma calha. A gente está sempre observando isso, né? Se essa calha não está acumulando água e ali ter larvas. Né? Então, desde da entrada da sua casa, você precisa estar observando isso. Então, sempre limpar. Até uma folha, ela acumula água e ali você pode encontrar larvas. Ontem, o pessoal do campo foi fazer uma inspeção num imóvel que não estava bem cuidado, um imóvel grande. E aí, quando eles foram olhar nas folhas que tinha lá acumulada, porque não estava sendo limpo o local, tinha uma folha com acúmulo de água, porque essas chuvas que a gente vem tendo, e em Maceió é frequente a gente ter chuva, o que aconteceu? Tinha larvas na folha. Porque a fêmea, ela vai atrás de onde tiver água adequada para ela. Ela tem uma preferência de água limpa. Pode acontecer dela não ter acesso à água limpa, uma água um pouco mais suja, e ela colocar seus ovos ali, porque é sobrevivência, né? Então, não é estranho a gente achar a larva do mosquito uma água um pouco mais suja, mas a preferência a gente tem que entender que é água limpa. Né? Então, entrando dentro de casa, o vaso de plantinha, né? Às vezes na sala, em alguns ambientes da casa pode ter com aquele vasozinho que acumula água. Mais um fator ali de risco, né? Para a fêmea colocar seus ovos e nascer. Depois a fase adulta, que é em torno de 7 a 10 dias. A gente precisa ter na mente esse período. Alguns tipos de planta, né, como a bromélia, por exemplo, ela tem uma parte nela, Thaís, que quando você coloca... Ela não precisa de muita água, na verdade. Mas quando coloca, acumula, né? Tem ali uns copinhos que a terminam acumulando. Ali também pode ser um local de reprodução da fêmea? Perfeito. Porque tem uma temperatura boa, né? Não está muito quente, porque está protegido do sol. Então, a água ela está sempre renovando, não é uma água suja. Pode até ter um pouco de densidade ali, mas não tanta. Então, é um criadouro muito bom para a fêmea, né? Para colocar seus ovos. Então, tem várias situações dentro do nosso imóvel que a gente tem que estar observando. Tem gente que tem, por exemplo, aquele jardinzinho de inverno, né? Dentro da sua casa. Também tem que ter inspeção uma vez na semana, né? Pelo próprio morador. E outra recomendação que a gente sempre faz, quando o agente de combate às endemias vai fazer a visita domiciliar, que ele acompanhe todo o momento esse agente de endemias. E que todas as vezes que o agente de endemias identificar uma situação, ele questione como é que a gente faz para melhorar isso. E o agente de endemias ele vai sim orientar. Então é importante o acompanhamento do agente de endemias e também receber o agente de endemias em casa. A gente sabe que existem recusas
do agente de combate às endemias, né? Além da nossa sala, né, temos aí a nossa cozinha, que ela é perfeita também, né? A gente tem duas situações que é comum em cozinha hoje. Primeiro, o degelo da geladeira, né? Atrás lá da geladeira tem um acúmulozinho do degelo que junta água, então tem que ser observado uma vez na semana, né? E lavado, porque o que acontece? As paredes onde as fêmeas colocam seus ovos, em geral, é um pouco rugosa. Então, ela vai colocar os ovos ali e ali esses ovos ficam até mais de 1 ano esperando que a água chegue até ele para ele desenvolver a forma larvária. Então, tem que ser lavado no mínimo uma vez na semana, né? E pode-se perpetuar esses ovos viáveis por mais de 1 ano. Então, é importante que se faça essa observação. Degelo de ar-condicionado, o bebedouro dos animais, né? Mais uma vez, também numa inspeção, a gente observou isso, que tinha um bebedouro há muitos anos que não era limpo desse animal e tinha larvas do mosquito. Olha só, né? A gente onde menos espera. É um descuido tremendo, né? Vamos combinar. Muito grande. Então, é preciso que seja limpo e lavado com a parte rugosa mesmo da bucha para retirada desses ovos, porque ele fica bem aderido. E fica viável, como eu falei, por mais de 1 ano. Então, é importantíssima essa limpeza. E fora os nossos quintais, né? Que tem outras N situações. Quem tem criança, que coloca brinquedo, quem descarta pneus descartáveis de forma inadequada, choveu, vai acumular água, mais um criadouro. Então, a gente tem, assim, N possibilidades dentro da nossa casa, né? Para que tenha os criadouros do mosquito. E vamos citar aí terrenos baldios, onde as pessoas também descartam de forma inadequada, terrenos abandonados, imóveis fechados, abandonados. Então, a área urbana, ela é um criadouro perfeito para os insetos, e no caso a gente falando aqui do mosquito, que é transmissor da dengue, zika e chikungunya, que é o Aedes aegypti. Só depende da nossa atenção. É importante dizer que as secretarias, os órgãos municipal e estadual estão mobilizados. A gente está aqui com a Carmen, que é da Secretaria Municipal de Saúde, a Carmen que está também coordenando esse mutirão, que está percorrendo os bairros, especialmente os bairros com maior incidência, que são os bairros da parte alta de Maceió. Agora, atualizando essa informação para a gente, nós tínhamos a informação, Carmen, de que os bairros do Prado e da Levada também eram bairros críticos, mas a Carmen também pontuando aí os bairros da parte alta com maior incidência. Então, se você mora na parte alta, maior atenção ainda ao controle da água parada. Marcos. Pergunta do nosso querido Rafael, é quem está gerando as suas imagens, né, para o Brasil e o mundo, aí pela Gazeta News e também para o YouTube. Carro fumacê. Existe ainda, acabou, ainda é uma ferramenta importante para o combate ao mosquito? O carro fumaça, ele teve uma importância muito grande no passado, né? Hoje a gente vê pouco, né? Por quê? Se entende que o carro fumaça, ele tem uma efetividade baixa, tá? Mas ele é utilizado em situações bem específicas. Quando a gente tem surtos localizados, que ele está ultrapassando um pouco o limite do esperado, e ele é utilizado exatamente para matar a forma alada, que é um mosquito que voa. Não, e geralmente a gente faz a inspeção, as visitas domiciliares, para matar aquele que está na água, que é a larvinha. Né? Certo, antes que ela vire o próprio mosquito. Isso, porque quem vai transmitir o vírus não é a larva, né? É o mosquito adulto. O que nasce. O que nasce, exatamente. E a fêmea, né? Nem o macho, né? Ainda tem essa situação. Então, ele é utilizado quando a gente tem uma infestação do mosquito muito acima, que a gente classifica como acima de 4% de infestação, o que significa, se eu visito 100 casas, 4 eu vou encontrar mosquito. Entendi. Então, isso é uma infestação alta, né? Eu vou encontrar mosquito, não, vou encontrar a forma alada, porque a pesquisa é feita dessa maneira, encontrando a forma alada. Alada é a que voa, tá, pessoal? É isso, né? Aliás, me desculpe, a forma da larva. Larvada. É a forma da larva. Larva. Larvária Os cabeça de prego. Quando a gente era pequeno, chamava cabeça de prego. Porque essas palavras um pouco mais técnicas não é fácil da gente estar memorizando. Não seria um complemento eficiente nesse trabalho de combate ao mosquito? Enquanto os agentes estão ali visitando os imóveis e combatendo a larva no estágio inicial, o fumacê está ali combatendo o mosquito que já está sobrevoando as cidades. Exatamente. Aí vamos lá, trazer de novo o fumacê, né? O fumacê é aquele carro, né? Isso que e dispersava uma nuvem, né? Aquela nuvem vai ter o inseticida. O que acontece? As pessoas
foram se adequando ao fumacê. Inclusive, o fumacê, uma época, tinha um cheiro bem ruim. O que é que as pessoas faziam? Fechavam suas casas. Era o cheiro Fechava de a maracujá janela. podre, né? Se utilizava óleo, né? Então, o óleo, ele tem um cheirinho ativo, né? Então, as pessoas fecham as portas. Então, o objetivo daquela nuvem é entrar dentro das casas, onde a fêmea e o macho fica, porque ele se esconde, ele gosta de lugar escuro. Então, o ideal era que todo mundo abrisse a janela, a porta, para que aquele fumacê entrasse. Então, foi mudando, inclusive, o comportamento das pessoas. Aquela fumaça, se tiver, por exemplo, muito vento, ela vai ser dispersada para um outro local que não era o que se objetivava, no caso, para adentrar os imóveis, os locais que o mosquito fica. Então, a efetividade dela é muito baixa, ela é abaixo de 30%, muitas vezes 15%, 20% de efetividade. E ainda criou-se uma polêmica a respeito da fumaça e do inseticida que compõem ali o veneno do fumacê ser prejudicial à saúde humana. Então, tem quem tem alergia, então vai passar mal. Ele mata também outras formas de inseto que são benéficos. Por exemplo, muitas abelhas foram exterminadas, as espécies, por conta do fumacê. Na área urbana temos abelhas, então elas são importantes na natureza, né? Elas dispersoras de pólen e etc., né? Para que as árvores cresçam. Então, ele tem aquele momento específico. Tendo surto, o que caracteriza hoje uma situação de surto? Quando a gente tem mais de 300 casos em 100 mil habitantes. E quando essa infestação do mosquito está muito elevada, muito acima do esperado, para que a gente controle ali naquele momento. Então, o efeito dele é baixo. Mas ele tem uma efetividade quando todas as outras ações em conjunto, só ele não vai surtir um efeito. E hoje quem faz a UBV é a Secretaria Estadual de Saúde. O município ele usa uma outra técnica que é recomendada pelo Ministério também, que é o perifocal. Muito bom. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, hoje, especial combate à dengue. Estamos recebendo aqui um especialista, Carmen Samico, gerente de doenças transmitidas por vetores e animais peçonhentos da Secretaria Municipal de Saúde. Para finalizar, você estava falando que vai ser focado aí uma concentração, uma ação, né? Obviamente para a sociedade maceiense no combate ao mosquito. O que é essa ação e como é que a gente pode colaborar com ela? Então, essa ação foi intitulada Maceió Unida contra a Dengue, né? Ela está acontecendo desde segunda-feira, vai até sexta, onde todos os agentes eles foram direcionados para essas áreas de maior incidência de casos, né? A gente está trabalhando no Guaxum, Antares e Cidade Universitária. São as áreas de maior ocorrência hoje, né? E várias secretarias estão trabalhando em conjunto conosco, como a LURB, na questão do recolhimento de lixo, a questão dos pneus, a vigilância sanitária, a SEDET, né, ela está fazendo um trabalho muito legal, a Defesa Civil também, estão se unindo para ir nos imóveis fechados e abandonados, utilizando o drone, né, para observar também de cima como é que está essa situação. Muitas vezes a gente não consegue adentrar nesses imóveis, então a gente está utilizando, junto à Defesa Civil, os drones. Então, é uma força-tarefa mesmo de outras secretarias para a gente tentar, nesse momento, não minimizar os efeitos que possam vir surgir agora com essa fase que a gente vai da quadra chuvosa entrar, tá? Então tá aí. Parabéns pelo trabalho, que a Prefeitura continue mobilizada, que o Estado também se mobilize e se unam e unam as forças para combater o mosquito Aedes aegypti. Você tem a sua parcela de contribuição, que é a mais importante.